Se tem uma coisa que Telemita valoriza e puncabojas é essa tal de liberdade. É liberdade para lá, é liberdade para cá, é fazer o que tu quer para cima e para baixo. Mas vocês já pararam para considerar o que, afinal de contas, vem a ser liberdade? Já pensaram de verdade o que é ser livre? O que é preciso para ser livre e o que isso acarreta? Será mesmo isso que você pensou agora? Será? Pois hoje vamos parar um pouquinho para considerar o que pode ser a liberdade. Porque eu sou Paulo de Loyola, o Mago Ranzinza, e hoje vamos nos perguntar: será que você é livre? Parte 1. Antes de mais nada, como o assunto é longo e como eu não quero que ninguém use esse vídeo para dormir em noite de insônia, vamos dividir o assunto em 3 vídeos, tá certo? Hoje a gente vai falar da turma que falou em liberdade no contexto filosófico. No próximo, no contexto psicológico. E no último, vamos juntar essa tralha toda e ver que pudim que sai daí. Então, antes de nos perguntarmos se somos livres, precisamos pelo menos tentar entender o que vem a ser liberdade. É claro que um monte de gente já parou para pensar sobre isso, então vamos dar uma olhadinha no que essa turma filosófica deixou para a gente. Vamos começar a nossa pequena viagem indo lá para trás na história. Porque se vamos falar de filosofia, não tem como escaparmos desse moço, Sócrates. E para o Sócrates não tinha como separar a liberdade de um outro assunto, a ética. Ele gostava disso. Porque ele pregava que liberdade deve ser uma busca contínua pelo melhor, que para ele era uma questão normativa, né? Só que como é que você busca o que é melhor se você não sabe o que é o melhor? Então, é preciso ter algum grau, mínimo que seja, de conhecimento. Porque só tendo conhecimento do que é ou não melhor, é possível fazer escolhas deliberadas, ou seja, escolhas conscientes. E essa capacidade da alma, que ele chamava de ponderação ou de prudência, seria essencial para exercer a liberdade de uma forma ética e responsável. Traduzindo, a verdadeira liberdade não era só sair fazendo qualquer coisa que desse na telha, mas agir da melhor forma para si e para a sociedade, de forma responsável, de acordo com princípios éticos e morais que foram aprendidos usando a razão. Ou seja, para o Sócrates, liberdade era a capacidade de tomar decisões responsáveis e éticas de uma forma consciente e informada. E se a gente está falando do Sócrates, por que não dar um pulo em outro dessa patota? Que foi aluno dele, aliás. Então, vamos dar uma olhadinha no Aristóteles. Sendo aluno de Sócrates, a ideia aristotélica de liberdade também dava um baita match com a diética, né? Só que o Aristóteles acrescentava essa receita um outro ingrediente, que era a política. Para já com isso. Política aqui não tem nada de partido isso, partido aquilo, esquerda, direita, centro, essa pataquada toda. Política, no sentido aristotélico, tem a ver com a moral social, a ciência do bem viver em sociedade. Então, para ele, liberdade não é só ausência de restrições, não é só você poder fazer qualquer coisa. Liberdade, para Aristóteles, era você ter a capacidade de decidir por si mesmo, ou melhor ainda, né?
decidir-se a si mesmo e, tendo por base tal decisão, ter a capacidade de agir de acordo com ela, ou talvez de não agir. Afinal, a omissão também é uma decisão, né? Porque, segundo o Aristotinho, pelo exercício da razão. Sobre isso a gente vai ter que falar mais, mas em outro vídeo. Voltemos à vaca fria. Essa tomada de decisões racional é, para o nosso filósofo do momento, um exercício do hábito, buscando o que ele chamava de ética teleológica, um mecanismo pelo qual o ser humano, que ele considerava racional e político por natureza, ao se concentrar nos fins e objetivos, encontraria o objetivo supremo da vida, a eudamônia, ou seja, a felicidade. Só que para ele essa felicidade não era uma questão de prazer, de posses ou de coisa parecida, mas era assim a prática de uma vida virtuosa. E o legal é que seria uma felicidade possível, pois ela é derivada da ética. E a ética trabalha no campo do possível e não dos sonhos, das ilusões. Ou seja, é possível de ser alcançada através de escolhas racionais e virtuosas, que, por sua vez, a virtude sendo uma questão de deliberar, escolher e agir de modo a se manter ali na coluna do meio, entre vícios por falta ou vícios por excesso. Por exemplo, a questão da coragem. Coragem é uma virtude porque ela se equilibra entre o medo, que é a falta de coragem, e a temeridade, que é o excesso de coragem. Então tem que ficar ali no equilíbrio da coisa, né? E uma coisa interessante, só para fechar aqui nosso passeio pelo Aristóteles, é que ele entendia que tudo isso não é uma inclinação natural das pessoas. As pessoas não são naturalmente virtuosas, elas não procuram essa liberdade, essa paz interior, essa coisa toda, por natureza. É preciso que seja criado um hábito, é uma questão de disciplina pessoal. Bom, falando de Aristóteles, então, só para continuar na turma do lençol branco, vamos falar de outro grego, o Epicuro. Esse aí já não ligava muito para a questão de ética social. Ele dizia que a liberdade estava mesmo, era ligada ao hedonismo e uma busca pela ausência de perturbações da alma. E como é que a gente vai ter nossas alminhas não perturbadas? Para o Epicuro, o primeiro passo era a autossuficiência. Ou seja, não depender de ninguém para nada. E aí a gente consegue governar a nós mesmos. Isso é feito como? Não, o Epicuro dizia que isso envolve a busca pelo prazer e a satisfação das nossas necessidades básicas, né? Comer, beber, dormir, se abrigar, mas sem exageros ou excessos. Porque esses excessos, esses exageros, acabariam por nos levar a algum tipo de dependência. Você ia se viciar naquilo, você ia depender daquilo. Se aquilo faltasse, você ia ficar mal. A sua alma ia ser perturbada. Então, pelo que ele dizia, isso nos leva a uma paz interior, a essa busca pela satisfação das necessidades básicas, pelo prazer, e é uma paz interior sem agitações emocionais, porque as agitações emocionais nos impediriam de aproveitar a vida, que é a ideia do hedonismo. E uma coisa, né? Porque para ele, prazer não é o que vocês, seu bando de tarados, estão pensando, mas sim a ausência da dor. Sejam dores do corpo, sejam dores da alma, não importa. A ideia do Epicuro era que a vida tinha que ser feita com prazer, era uma vida sem dores. E a liberdade seria justamente viver nessa paz interior, de acordo com o quê? Com a nossa própria natureza, sem pressões sociais, sem preocupações desnecessárias. E como chegar a isso? Bom, já que ele não queria perder o emprego, ele dizia que era através da filosofia mesmo. Aliás, ele dizia que a filosofia devia ser vista como um remédio, uma cura,
porque através dela a gente alcançaria sabedoria e a possibilidade de nos livrarmos de coisas como superstições, de medos infundados, coisas que nos trariam aquelas perturbações, né, da alma. Então, resumindo, tio Epicuro dizia que a verdadeira liberdade era a paz interior, ou o prazer moderado, o exercício da sua verdadeira natureza. Tudo isso alcançado pelo conhecimento filosófico. Beleza? Vamos adiantar um pouco o relógio então e dar uma olhada já na Era Comum. E o primeiro da fila é o senhor Agostinho de Hipona. Esse santo homem deu uma boa trabalhada nos conceitos de liberdade, principalmente nas obras A Cidade de Deus e o Livre-Arbítrio. Ele dizia que liberdade é uma dádiva de Deus, o famoso livre-arbítrio mesmo, né? Que é o que nos separa de animais e anjos, pois com ela a gente é capaz de tomar decisões e fazer escolhas. Ah, só que não basta isso, não. É preciso também ser responsável por essas decisões e escolhas. Claro, sendo um filósofo cristão, caso você ainda não tenha reparado, ele entendia que as principais escolhas são entre o bem e o mal, um tipo de escolha com implicações morais e espirituais. Porque o uso inadequado dessa liberdade era para ele a origem de todo o mal. Não só quando a gente escolhe o mal, como a galerinha trevosa adora, mas também quando a gente escolhe o bem de uma forma incorreta. Essas duas escolhas nos afastam de Deus e nos tornam criaturas egoístas. Então, liberdade para o Agostinho é tomarmos decisões sábias e responsáveis. Só que para ele a liberdade maior era que aceitássemos a graça de Deus, que a gente se submetesse aos seus desígnios. Porque para Agostinho essa era a chave para essas decisões sábias e responsáveis, nos mantendo bons e virtuosos e principalmente alcançando uma harmonia interior. Harmonia, aliás, que indica que a nossa vontade pessoal estaria alinhada com a vontade divina. Resumindo então, sermos livres para Agostinho não era só podermos fazer escolhas, mas nos submetermos à vontade de Deus de modo a obtermos a paz interior e, portanto, a realização através das escolhas que faríamos. E vamos embora, continuando com os santos católicos. Dessa vez a gente vai ter outro, é o Tomás de Aquino. Que nem o Agostinho também entendia que o livre-arbítrio era uma parte fundamental da natureza humana e significava a nossa capacidade de escolher entre o bem e o mal. E também que deveríamos sempre ser responsáveis por essas decisões. O interessante aqui é que ele entendia a liberdade não só como a capacidade de escolher entre opostos, mas também como a capacidade de ter essa capacidade. A capacidade de desejar. Aquino ele não via a vontade como uma busca racional pelo bem, mas sim pelo bom. Aquilo que a nossa cachola entende como sendo bom para nós, especialmente no aqui e agora. Isso ele chamava de desejo. É dessa vontade, quando podemos escolher segui-la ou não, é que surge a liberdade. E mais, ele entendia que esses desejos não são coisas desconexas, mas estão conectados entre si em um projeto maior. Assim, todos temos objetivos na vida, e para alcançar esses objetivos fazemos constantemente uma série de escolhas do que seria bom para alcançarmos o tal objetivo. Só que também escolhemos besteira na vida. A responsabilidade aí entra para entendermos que fizemos caquinha. E, a partir desse entendimento, a gente possa conceber outro desejo que nos bote no rumo certo de alcançar aquele objetivo. Aí, claro, entra novamente a tal graças de Deus. A nossa capacidade de harmonizar a nossa vontade pessoal com a vontade divina, o que significa que com nossos objetivos, esse projeto maior ou grande obra,
está alinhado com os objetivos divinos, encontramos uma harmonia e uma paz interior. No fim das contas, liberdade é o que nos permite não fazer qualquer coisa, e sim levar uma realização pessoal e uma comunhão com Deus. Mas isso está muito cristão, não é mesmo? Então vamos ficar com outro Tomás, só que sem ser santo. Agora é a vez de Thomas Hobbes. Esse inglês, ele ligava o seu conceito de liberdade ao chamado contrato social e a visão que ele tinha do chamado estado natural. Tá, e o que são essas coisas? Que diabo é estado natural? Que diabos é contrato social? Vamos com calma, já explico. Estado natural é um cenário onde todo mundo vive naquela de todos contra todos. Sabe o famoso farinha pouca, meu pirão primeiro? Pois é, cada um cuidando só de si e fazendo o que bem entender com quem bem entender. Ou pelo menos com quem puder. Para seguir em frente, para poder sobreviver. Claro, isso parece a grande liberdade, né, como a maioria das pessoas entende. Afinal, não existem leis, não tem restrições, cada um faz o que bem entende e por aí vai. Só que não é por aí que a banda toca. Na verdade, como não existem restrições de forma alguma, o que acaba imperando são as leis da sobrevivência e a do mais forte. Ou seja, não dava para você ser realmente livre se você precisava passar o tempo todo se preocupando se, ou melhor, quando vai aparecer alguém te dar um cacete só porque não foi com a sua cara ou porque quer o seu presunto, e vai ficar tudo por isso mesmo. Para isso não acontecer, criou-se o chamado contrato social. Aquelas normas, sejam implícitas ou na forma de leis, que todo mundo, e boto mais aspas aí, concorda para que se consiga viver em sociedade. E aí a gente transfere os nossos direitos naturais a uma figura de autoridade, que garante para a turma toda proteção e estabilidade social. Tá, e onde fica a liberdade? O Hobbes entendia então que liberdade era a capacidade de agir dentro do que está estabelecido no tal contrato social. E que a verdadeira liberdade não era a ausência de restrições, mas sim o direito à existência, à vida e o direito à propriedade. E que só existe liberdade individual quando todo mundo concorda em obedecer às leis e à autoridade dos governantes. Liberdade para o Hobbes era, no fim das contas, a nossa capacidade de viver em sociedade, mesmo sob a restrição de uma autoridade governante. E vamos embora que ainda tem coisa pela frente. Então, vamos para onde, ou melhor, para quem? Vamos para o senhor Jean-Jacques Rousseau. Esse foi outro que falou um bocado nessa tal de liberdade, né? Aliás, ele pegou muito dos conceitos do Hobbes, chegou a escrever um livro chamado Contrato Social. Então, da mesma forma que o Robão, o Rousseau entendia que o estado natural do ser humano, né, antes da formação das sociedades, era viver sem nenhum tipo de restrição, né? Nenhuma restrição. Todo mundo fazendo o que bem queria, sem submeter-se a ninguém de forma alguma, sem se submeter a nada, né? Nem coisas internas, nem coisas externas. E, como já vimos, isso dava em caquinha. Aí surge o tal do contrato social para impedir que as pessoas saiam esfaqueando pessoas nas ruas quando não gostam delas e coisa e tal, entregando parte dessa liberdade na mão de uma autoridade maior, que é o Estado, né? Trocando a liberdade individual por uma liberdade civil. Só que a esses conceitos do Hobbes, o Rousseau acrescenta um novo conceito, o da vontade geral. O que é isso? É a base do pensamento dele sobre liberdade. Tá, mas o que é isso? Bom, ela representa o interesse coletivo de uma comunidade. E aquelas leis do tal do contrato social deveriam justamente representar esses interesses, não os da classe governante. A classe governante é que teria a responsabilidade de agir para garantir o cumprimento dessa vontade geral, buscando o bem comum e não os interesses egoístas de uns poucos indivíduos. Liberdade do Rousseau, então,
é seguir essa vontade geral de uma forma autônoma. Tá, peraí. Como assim de forma autônoma? Isso tem a ver com pensamento crítico. Tá? A possibilidade de você questionar as autoridades e tomar decisões não tiradas do teu sovaco, mas baseadas em informações relevantes. Isso permite ao indivíduo uma autodeterminação e uma participação na vida política de sociedade. Aliás, essa participação política é um fundamento para o conceito de liberdade do Rousseau. Se você não participa politicamente da sua sociedade, você não é livre. E agora vamos para um dos sujeitos mais alegres, mais divertidos do mundo da filosofia, nosso sorridente Arthur Schopenhauer. Tá, o cara é um chato, pessimista até o fundo da sua alma obscura, alguém realmente de mal com a vida. Ele via o mundo como uma dualidade entre a representação, que é a maneira como a gente percebe o mundo através dos nossos sentidos e a nossa razão, e a vontade, aquela força que impulsiona todas as coisas, sejam desejos, sejam ações. Ele era um determinista. O que quer dizer que o menino Arthur entendia que a liberdade é uma ilusão e que as nossas ações são determinadas não pelo nosso desejo, mas pela essa tal de vontade. E essa vontade ela é gerada por fatores inconscientes, por fatores biológicos, por fatores sociais, e a gente não tem o menor controle sobre esses fatores e, por conseguinte, sobre essa vontade. Logo, a gente não decide nada. Por isso ele dizia que nós somos escravos de nossas próprias naturezas e que uma liberdade verdadeira é quase impossível de se conseguir. Mas, pelo menos ele achava que tinha uma forma de alcançar isso. Que forma é essa? Pela razão. A razão que nos permitiria conhecer e transcender a nossa vontade. Uma vida de contemplação da arte, de pensamento filosófico racional, coisas assim, que talvez conseguissem nos levar a essa transcendência da vontade e a um estado de desapego, que seria a única liberdade possível para Schopenhauer. Explicando melhor, para ele não existe essa coisa de escolher isso ou aquilo, já está tudo escolhido de acordo com a nossa biologia, com o nosso inconsciente, com os fatores sociais e por aí vai. Nós não temos como nos libertar disso, mas, pelo menos, a gente pode se libertar de forma consciente do apego que nós temos a essa ideia. Falando de outro jeito, a única liberdade possível para o Schopenhauer era nos libertarmos da ilusão da liberdade. Só que eu não quero ficar falando de Schopenhauer, não. Vai ficar todo mundo deprimido aqui. Então vamos logo para o Immanuel Kant. O Kant, ele via a liberdade como algo realmente importante. Para dizer a verdade, o conceito de liberdade era central para ele, tanto na filosofia quanto na política. E ele falava muito em uma coisa chamada autonomia. Liberdade para o Kant era a autonomia da vontade. O que quer dizer que, novamente, liberdade não é fazer qualquer coisa que se queira, mas sim agir de acordo com a razão e os princípios morais. Dentro dos conceitos kantianos, um candango livre é um candango que age de acordo com a sua vontade racional, que é regida pela lei moral. E aí surge a coisa do imperativo categórico. O que é isso? É aquela regra moral que absolutamente todo mundo aceita como sendo a coisa certa. Somos livres quando seguimos os imperativos categóricos e tratamos o outro como fins em si mesmos, e não como ferramentas que a gente usa para conseguir o que quer. Isso nos leva à tal da autodeterminação, que é a possibilidade de a gente fazer escolha de agir por esses imperativos, não porque alguém nos diz para fazer, mas porque a gente concluiu que é a coisa certa a ser feita, usando a nossa razão e nos embasando na moral da nossa sociedade.
A isso o Kant chamava de liberdade positiva. E sim, tem uma coisa, tá? Para ele, essa tal de moral social não vinha do orifício retrofuricular de alguém. Não era tirada do nada. Você não impunha uma moral social aos outros. Ela só podia existir em função da e pela liberdade das pessoas, além da responsabilidade de manter, que mantemos pelo uso dessa liberdade, sendo essa moral ligada aos tais imperativos universais, imperativos categóricos, e não a códigos arbitrários. Bora aqui para frente, gente. Alguma coisa assim. E aí a gente passa para o filósofo favorito de 11 entre 10 telemitas, São Friedrich Nietzsche. Saúde. Sem né? São Nietzsche, ele é considerado um santo dentro da Eclésia Gnóstica Católica. Mas isso também é assunto para outro vídeo. Depois a gente fala disso. O santo padroeiro dos bigodes aí, ele adorava causar. E claro, não podia ser menos quando falava de liberdade. O Nietzsche chegou para acabar com todos esses conceitos anteriores de liberdade ligados à ética, às morais, comportamentos sociais, essa bodega toda. Ele dizia que liberdade é a nossa capacidade de sermos autênticos, de não nos conformarmos com as normas sociais e expectativas convencionais. Para ele, ser livre é não estar de forma alguma submetido a influências externas, imposições sociais ou tradições limitantes. Porque ele entendia a essência humana não como uma coisa fixa, e sim algo mutável. Você não é o que você é. Você é o que você está. Você já foi outra coisa e você vai ser outra coisa. Isso é expresso através da arte e da criação. O Nietzsche dizia que uma pessoa só é livre quando ela se torna a artista, a criadora da sua própria vida. E como ele tinha um verdadeiro nojo da própria ideia de valores ou morais universais, e aí eu fico sempre imaginando ele aos berros, bodegando a cara do Kant, ele dizia que cada um de nós devia criar seu próprio código de valores, baseando-se em uma análise de sua própria vida e das suas próprias experiências. Calma aí, que ele não eximiu ninguém de responsabilidade trazida pela liberdade, tá? Ele ainda acreditava no compromisso com o desenvolvimento pessoal e com o bem-estar dos outros. Fora isso, para ele, liberdade também significava encarar seus próprios problemas ao invés de jogá-los no código de alguém. Era o que ele dizia com o Deus está morto, tá? Isso quer dizer que não dá para ficar sentado esperando Deus resolver os seus BOs. Vá lá e resolva você mesmo. Isso também tem a ver com levar uma vida autêntica, tá? Uma vida assumindo a responsabilidade por si mesmo e pelo impacto que as nossas escolhas têm no mundo à nossa volta. Claro, isto é um processo dinâmico, porque nós não somos criaturas estáticas. Nós somos dinâmicos e todos os nossos processos precisam ser assim também. E isso exige coragem para olhar de forma honesta para si e para o mundo, exige determinação para você ser você mesmo e assumir a responsabilidade por isso, e principalmente exige criatividade para você lidar com tudo isso sem nunca se desalinhar dos seus próprios valores e propósitos. E vejam só, eu consegui falar do Nietzsche sem citar a história da vontade de poder. Droga, falei. Muito bem. Como vocês não devem estar aguentando mais, vamos para o penúltimo candango da nossa lista de hoje. Outro Jean Paul, só que dessa vez o Jean Paul Sartre. Esse era um existencialista e acabou com todas essas ideias de liberdade que se tinha. Deu um bico em tudo aquilo e veio com uma coisa completamente diferentona dele. Diferente por quê? Por ser, de certa forma, muito simples. E pode ser resumida da seguinte maneira. Você é livre. Ponto. Só isso. Você é livre. Ponto final.
não tem mais, não tem porém, nada. Você é livre, quer queira ou não. O Jean Paul dizia que a liberdade é o que define o ser humano. Tá, vamos lá. Começando pela famosa frase que um monte de gente papagueia sem entender direito, quer dizer, a existência precede a essência. Pensa o seguinte, eu crio uma coisa qualquer, digamos, um relógio. Antes de criar o tal relógio, eu imaginei o que ele era, como é que ele funcionava, para que ele servia, o que tinha dentro dele, a aparência, e por aí vai. Eu defini a essência do relógio antes. Depois eu fui lá e criei, de fato, o relógio. Só que o ser humano não é assim. Primeiro, a gente nasce. Primeiro, nós viemos à existência. Depois é que é definido o que vamos ser. Depois é que se define a nossa essência. Claro, o próprio Sartre entendia que existem fatos que a gente não escolhe. Não dá para escolher quem vão ser nossos pais, em que condições econômicas a gente vai nascer, aonde a gente vai nascer e por aí vai. Mas também entendia que esses fatos não têm significância em si mesmos. Nós é que damos significados a eles, através das escolhas que fazemos. Todos temos a liberdade intrínseca de atribuir significados a esses fatos, escolhendo como os interpretar. É por isso que ele dizia, não importa o que aconteceu contigo, importa o que você faz com isso. Por isso, como Sartre dizia, somos condenados a ser livres. Porque mesmo quando deixamos de fazer essa escolha, estamos escolhendo não fazer essa atribuição. Claro que, mais uma vez, estamos também ligados à responsabilidade por essas escolhas. O Sartre era até bem enfático sobre vivermos de forma autêntica, assumindo essa responsabilidade pelas nossas escolhas e ações. Mas, tudo bem. A gente já comeu os hors d'oeuvres, já comeu as entradinhas, já comeu a salada. Então vamos para o prato principal aqui para os telemitas, né? Vamos falar de Aleister Crowley, vamos falar de Telemann. Para o pensamento telêmico, liberdade é um conceito fundamental. E Telemann tem uma visão até bem radical sobre isso, tá? Principalmente no que tange à liberdade individual, que é expressa no primeiro enunciado da chamada Lei de Telemann. Faz o que tu queres, será o todo da lei. Mas isso não é uma justificativa, como muita gente acredita, para autoindulgência, para irresponsabilidade, para egoísmo. Muito pelo contrário, é uma ideia que demanda uma disciplina e um autoconhecimento totais. Pois essa lei é um chamado para que a pessoa descubra a verdadeira essência de si mesmo, que é chamada dentro de Telemann de verdadeira vontade. E, se você quiser, também pode chamar de missão de vida, de propósito, etc. É você que decide, tá? É problema teu. E que, uma vez descoberta, essa vontade seja alcançada. Com isso, se encontra a realização e a felicidade, num estado de paz interior. Sendo que paz aí, tá, não é uma coisa estática, tá? Não é uma estagnação. A paz, em conceitos telêmicos, ela também é um processo dinâmico, mas sempre alinhada com essa tua verdadeira vontade, com essa sua essência própria. Ou seja, o conceito telêmico de liberdade está intimamente ligado também ao de autenticidade e autoexpressão, um conceito de individuação, sem que existam restrições impostas por outras pessoas, por instituições, ou até por convenções sociais, permitindo assim que cada um de nós alcance o seu potencial pleno, que é expressado na ideia de que cada ser humano é uma divindade, só precisa ser desperta. Mas também existe um outro ponto a se considerar, que é o segundo enunciado da lei de Telemann. Amor é a lei, amor sob vontade. Só
que o amor aqui não é essa coisa sentimental que a gente costuma pensar, não tem a ver com as nossas emoções, mas sim com a expressão consciente e plena da vontade expressa em nossa verdadeira natureza. Em Telemann, portanto, liberdade é uma função direta do seu autoconhecimento e do assumir da responsabilidade por si mesmo. Mas aí entra uma pegadinha. Ao contrário do que se costuma filosofar sobre liberdade, o telemita não busca a liberdade para si. Ele busca a liberdade do outro. Como se diz, a lei de Telemann não é faço o que eu quero. A lei de Telemann é faze o que tu queres. E aí você entende que só é realmente livre aquele que dá ao outro o direito de ser quem ele verdadeiramente é. Porque quando todos fazem isso, cada um dá essa liberdade ao outro. E assim todos se tornam livres. Em Telemann não existe a liberdade individual, só pode existir realmente a liberdade se ela for coletiva. Bom, hoje a gente deu essa boa olhada em uma penca de conceitos filosóficos ao longo da história sobre o que é liberdade e o que é ser livre. Aí no próximo vídeo a gente vai dar uma olhada em algo menos metafísico, um pouquinho menos metafísico, né? Que é a psicologia. Aqui no comentário fixado já deixo algumas dezenas de referências que foram usadas tanto na pesquisa desse vídeo quanto dos próximos, tá? Então já vai se adiantando, vão lendo seus paruadas, vão lendo para assim entenderem e não falarem bobagem aí, porque por hoje, ufa, é só.